coisas que a gente mais temia em relação à temporada desse ano de cruzeiros está acontecendo. Tripulantes e passageiros positivando para a Covid dentro de navios de cruzeiro. E diante desse cenário começam as agitações. Então, o que vai acontecer? O que está acontecendo? Vai continuar tendo cruzeiro? Não vai? Qual é o panorama e o cenário geral dos cruzeiros da temporada no Brasil? Como muita gente está com dúvida em relação a isso, eu decidi gravar um vídeo falando um pouco sobre os casos que já aconteceram e foram reportados em jornais e revistas no Brasil. E também falar um pouquinho sobre o que está acontecendo nesse momento e o que está sendo pensado daqui para frente em relação aos cruzeiros. Olá, viajantes, tudo bem com vocês? Eu sou a Lu do canal Roteiros da Lu e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Sinceramente, eu gostaria de estar vindo aqui hoje para dizer que a temporada está sendo um sucesso, que está tudo dando super certo, mas não é a realidade. Infelizmente, alguns casos de Covid estão acontecendo dentro de navios, as pessoas estão um pouco confusas em relação ao que vai acontecer. Quem está dentro do navio agora está em dúvida em relação a qual vai ser o itinerário do navio, se o navio vai seguir o percurso normal, estão sendo impedidos de descer em algumas paradas, então está tudo muito confuso. E quem ainda vai embarcar em cruzeiro está na mesma situação, na dúvida se cruzeiros que vão sair daqui a 2 dias realmente vão acontecer ou não. Então é normal que diante desse cenário as pessoas comecem a se desesperar um pouco sem saber o que vai acontecer com a viagem. Afinal, a gente planeja férias com muito carinho, a gente planeja tudo, faz o roteiro, compra a passagem, se prepara ali para o cruzeiro, faz a mala, faz tudo. E aí acontece essa situação e você fica na dúvida o que vai acontecer com a sua viagem, se você vai ter que cancelar, se você vai ter que refazer em algum momento, se você vai embarcar no cruzeiro, vai positivar e vai ter que ficar isolado em algum canto. Então é normal acontecerem diversas preocupações em relação a isso. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aqui eu dou várias dicas sobre cruzeiros e viagens em geral, então se você gosta desse conteúdo, já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades que eu postar por aqui. Mas agora bora pro tema desse vídeo, né? Uma das dúvidas mais comuns que eu vi em alguns grupos de Facebook sobre cruzeiros é: mas se eles colocaram aquele protocolo, só entraram pessoas vacinadas, todo mundo fez o teste antes, como assim tem gente contaminada no navio? Vamos começar relembrando aqui alguns protocolos que foram colocados para essa temporada de cruzeiros. Um deles era que todos os tripulantes e passageiros precisavam estar 100% vacinados, ou seja, vacinados com as doses de vacina necessárias, mais 15 dias entre a última dose e o embarque no cruzeiro. Outro item do protocolo era também a diminuição do percentual de crianças a bordo, então tinha uma certa limitação para embarque de crianças no navio. Outro ponto é que antes de entrar no cruzeiro, pelo menos com 24 horas de antecedência, você ia ter que fazer um teste PCR ou antígeno nasal para saber se você estava com Covid-19 ou não. Se você estivesse, estaria proibido de embarcar no cruzeiro. E o outro ponto também era o uso de máscaras no interior do navio. Era obrigatório em todos os ambientes internos do navio utilizar máscara de proteção. Além disso, eles também estão efetuando alguns testes dentro do navio depois do embarque. Então, eles podem pegar, por exemplo, 10% dos passageiros do navio e aplicar esse teste. E é nesse teste que eles estão identificando esses passageiros contaminados. Aqui existem alguns detalhes, né? Como, por exemplo, o teste feito antes do embarque. Se você tiver feito ainda com pouco tempo de contaminação, é possível que ele seja um falso negativo. Então, sim, é possível que alguém embarque contaminado no navio. E pode ser esse o problema da contaminação gerada dentro do navio. Além disso, a gente sabe que acontecem falsos negativos e falsos positivos, então pode ser que algum caso passe sim dentro do cruzeiro e seja pego num teste seguinte feito lá dentro. Além disso, a gente já sabe, já foi afirmado também que a vacina não te impede de pegar o Covid. Então, é possível sim que um vacinado esteja contaminado com Covid e que também contamine outras pessoas em volta. Como eles estão fazendo esses testes dentro do navio, é comum que acabe pegando um caso ou outro lá dentro e é exatamente isso que está acontecendo. E isso não é exclusivo do Brasil, já tem diversos casos internacionais também de Covid em navios de cruzeiro e esses casos estão sendo avaliados pelos órgãos competentes locais. Como exemplo desses casos internacionais, eu peguei aqui uma notícia da Forbes do dia 29 de dezembro, que diz que o CDC, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças lá dos Estados Unidos, está avaliando 86 navios com casos positivos de Covid, sendo os navios da Carnival, da Royal Caribbean, da Norwegian e da Disney.
A CDC criou uma lista que é atualizada múltiplas vezes ao dia e identifica todos os novos casos que acontecem em navios de cruzeiro. Então, as autoridades pedem que as operadoras de cruzeiro enviem uma lista com atualizações em relação aos passageiros que positivaram dentro do navio. Esses 86 navios estão com status amarelo. O que significa isso? Significa que o número de casos ultrapassa 0,1% do número total de pessoas no navio, tripulantes e passageiros. Por enquanto, esses navios estão em observação, eles estão investigando os casos, mas os navios continuam a circular normalmente lá nos Estados Unidos. Pelo que eu vi, também estão tendo problemas em alguns portos em relação a paradas que os passageiros e os tripulantes não estão podendo descer. Em relação ao Brasil, hoje é dia 30 de dezembro de 2021 e já tiveram casos tanto na MSC quanto na costa já confirmados de tripulantes ou passageiros, ou tripulantes e passageiros que estavam contaminados dentro de alguns navios aqui no Brasil. No início dessa semana, tiveram 2 casos de 2 cruzeiros que aportaram em Santos, com 32 casos confirmados de Covid somados os 2. Um da MSC e o outro da Costa Cruzeiros. As 2 embarcações foram liberadas para seguir viagem. Em ambos os casos, as pessoas que testaram positivo e as pessoas da sua convivência, ou seja, quem estava na mesma cabine ou na mesma mesa de jantar, mesmo que tenham negativado no teste, foram isoladas dentro do navio. Então, eles colocaram um lugar específico para que as pessoas ficassem isoladas nas cabines, sem contato com outros passageiros e sem contato com a tripulação. Depois de isoladas, quando elas chegaram em algum porto onde podiam descer, elas foram desembarcadas do cruzeiro e enviadas para suas casas com um transporte especial que a operadora forneceu para eles não terem contato com outras pessoas. Então, não podia ir de avião, por exemplo, nem de transporte público. Então, a operadora deu um carro para que as pessoas fossem até em casa, onde elas iam cumprir a quarentena. Em relação a isso, alguns passageiros que estavam dentro do navio e por acaso positivaram e tiveram que ficar em isolamento, disseram que foram maltratados pela companhia, que a companhia deixou eles sem comida, com fome, enfim. Isso a gente não vai saber como é que foi a situação, mas já saiu aí em alguns jornais e revistas que tem alguns casos complicados em relação a isso, onde eles não tiveram a assistência necessária para esse momento. Além disso, também tenho visto muita gente que está embarcada em navio reclamando porque não sabe o que vai acontecer logo depois. Eles ficam sabendo de casos que positivaram, essas pessoas acabam ficando na cabine, mas a vida no cruzeiro continua normalmente. Só que eles não estão podendo desembarcar em alguns portos e também estão tendo dificuldade de saber qual é o próximo destino. Então a galera, por exemplo, que ia passar Réveillon no Rio de Janeiro ou Réveillon em Ilhéus, tá na dúvida do que vai acontecer, se realmente vai sair do porto onde eles estão, se vai chegar no lugar onde eles iam passar o Réveillon, então tá tudo bem confuso. Lembrando que o Réveillon é um cruzeiro bem caro, porque as pessoas se planejam para ir. Por exemplo, passar o Réveillon no Rio de Janeiro, que tem os fogos de Copacabana, e esse cruzeiro costuma ser caríssimo, então imagina você reservar, pagar e passar por essa situação sem saber se você vai poder assistir o que você sempre quis, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre esses 2 casos. O primeiro foi no MSC Esplêndida. No dia 26 de dezembro, eles chegaram no Porto de Santos com 19 casos confirmados, 15 de hóspedes e 4 de tripulantes. Logo depois ele saiu para uma nova viagem, recebeu autorização para sair e o navio partiu do Porto de Santos no dia 26 para uma viagem de 7 dias, passando por Porto Belo, Balneário Camboriú, Rio de Janeiro, Ilha Bela e Santos de volta. O navio seguiu para Balneário Camboriú, onde os passageiros não puderam desembarcar porque não receberam autorização para o desembarque. No dia 30 do 12, o MSC Esplêndida alterou o roteiro inicial e atracou às pressas no dia 30 no Porto de Santos. Então, hoje era para ele estar indo para o Rio de Janeiro e ele acabou voltando para o Porto de Santos. Devido aos 78 casos de Covid, 51 de tripulantes e 27 de passageiros confirmados. A escala não programada aconteceu no meio desse cruzeiro de Réveillon, que as pessoas estavam indo para o Rio e agora elas não sabem o que vai acontecer. O cruzeiro estava lá em Santos até a hora que eu gravei esse vídeo. Ainda foram identificados também mais 54 pessoas contactantes, ou seja, que tiveram contato com as pessoas positivadas, mesmo que elas não tenham positivado também no teste. Essas pessoas que tiveram contato também foram retiradas do navio. Então, eles retiraram 132 pessoas que estavam a bordo do cruzeiro, tanto os casos positivos quanto quem teve contato com os casos positivos.
e todo mundo ainda aguardando uma definição do que vai acontecer daqui pra frente. Se vai pro Rio, se vai ficar em Santos, enfim, ninguém sabe. O outro caso foi no Costa Diadema. No dia 27/12, desembarcaram em Santos com 13 casos confirmados, 10 de hóspedes e 3 de tripulantes. Os casos foram confirmados após aquela testagem de 10% dos passageiros, conforme o protocolo que está sendo seguido dentro dos navios. No dia 30/12, que é hoje, tiveram 68 testes positivos, 56 tripulantes e 12 hóspedes. Os passageiros eles estão todos em Salvador, eles não receberam autorização para descer, então eles ficaram lá. O navio está funcionando normalmente. Eu falei com uma seguidora que está dentro desse cruzeiro, ela falou que está indo para a piscina, que os bares estão funcionando. As pessoas que positivaram é que estavam em isolamento. Esse cruzeiro ia passar o Réveillon em Ilhéus, mas também não está claro o que vai acontecer. Inclusive, essa passageira me falou que eles estão em Salvador e não sabem qual vai ser o próximo destino. Ninguém falou nada para eles, então tá tudo meio indefinido também. Além disso, no MSC Seaside, no dia 27/12, 2 tripulantes foram diagnosticados com Covid também. Eles ficaram em isolamento e desembarcaram em Maceió. Como eu já mencionei aqui em outro vídeo, eu optei por não fazer cruzeiros esse ano, até porque eu também não ia ter férias disponíveis para que eu fizesse um cruzeiro, mas eu achei que a temporada estava um pouquinho complicada por conta disso tudo. Agora a gente está vivendo aí mais um certo problema. Quem tem cruzeiro marcado, gente, agora é sentar e esperar para ver o que vai acontecer. E se você tiver como, remarcar a sua viagem caso você não se sinta seguro para embarcar. Tem muita gente que tá muito afim de curtir o cruzeiro e tá querendo embarcar mesmo diante dessa situação toda. E tem gente que agora tá nervoso e não tá querendo mais embarcar. Direito de cada um, todo mundo tem direito a ter os seus sentimentos em relação a isso. Ninguém tem as mesmas percepções, então tá tudo bem. O fato é que até agora tiveram casos positivos, sim, de coronavírus dentro de navios, mas não vi relato de nenhum caso grave. Tá tudo sob controle, tá tudo bem. Só que é claro que prejudica as férias, prejudica a viagem. Eu só fico pensando assim, imagina se eu embarco e aí por acaso meu teste dá positivo, né, sendo falso positivo ou não, ou tendo feito um falso negativo antes de embarcar, e aí eu sou isolada numa cabine e eu fico lá esperando a hora de desembarcar. Tipo, eu não ia achar legal essa situação, então eu prefiro evitar. E aí vai de cada um. Eu gosto de acompanhar os grupos de Facebook pra saber o que tá acontecendo. Tem gente em grupos dizendo que o cruzeiro tá maravilhoso, que tá dando super certo, que os protocolos estavam sendo seguidos e tava tudo perfeito. E vejo gente dizendo também que os protocolos estão sendo seguidos pelas companhias, mas não estão sendo seguidas pelas pessoas que estão embarcando em cruzeiro. E isso é muito fácil da gente acreditar, porque a gente vai na rua e a gente vê isso, a gente vai numa festa e a gente vê isso. No cruzeiro acaba sendo a mesma coisa. Então o ponto agora é, quem tá dentro do cruzeiro vai ter que esperar pra ver o que vai acontecer com o itinerário do seu navio. Quem vai embarcar em breve vai ter que esperar pra ver se o cruzeiro vai acontecer, como ele vai acontecer, se vão proibir paradas ou se vão continuar mantendo da forma como tá. E quem não tem cruzeiro comprado e tava pensando em comprar, precisa definir se faz sentido pra você embarcar nesse momento ou se você prefere esperar pra embarcar no futuro próximo. Minha recomendação é que se esse é o seu primeiro cruzeiro, espere um pouquinho mais. Eu acho que o cruzeiro é uma viagem tão mágica e tão maravilhosa que você ficar restrito por conta de algumas situações que estão acontecendo vai prejudicar a magia do seu primeiro cruzeiro. E talvez você fique com uma impressão negativa que você não ficaria se você viajasse em condições normais de temperatura e pressão. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtiram, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal para acompanhar todos os outros vídeos de cruzeiro. Eu tenho uma playlist completa sobre cruzeiros que eu vou deixar na descrição para quem quiser assistir. E eu não podia deixar de desejar a vocês um 2022 maravilhoso, cheio de viagens incríveis, com cruzeiros fantásticos e que essa situação toda passe logo e que a gente não precise mais viver essa situação daqui pra frente. Que seja um ano repleto de saúde, muitas realizações, muito sucesso, muita paz. Agradeço muito a vocês que me acompanharam aqui durante esse ano. O crescimento do canal tem sido incrível pra mim. Eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas novas chegando todos os dias, então eu tô super feliz e super realizada. E espero muito que eu esteja ajudando vocês a planejarem as viagens de vocês, como vocês me escrevem lá no Instagram, e eu fico super feliz de ler. Um beijo e até o próximo vídeo!